Bom dia, irmãos. Vamos lá, né? Quando a Adá mandou lá o cronograma, eu falei, meu Deus, eu vou falar justamente sobre isso, Senhor. Mas é assim que Deus fala com a gente, né? Antes de trazer essa palavra para vocês, o Senhor ele falou comigo, né? Porque é algo que eu necessito. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual, né? O hábito espiritual, que é o jejum, né? Que é muito esquecido. Vamos ler em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, amém? Vamos lá. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o jejum, né? Um hábito espiritual que é muito necessário para nós, né? E aqui Jesus ele está falando, né? Qual que é o verdadeiro jejum, né? Porque naquela época, no contexto histórico, algo que era uma prática dos judeus já, né? Eles já tinham esse costume de jejuar, os judeus. Só que eles faziam da forma que não agradava a Deus, né? Porque eles faziam para o homem. E quando Jesus fala que essa recompensa, que eles já receberam a recompensa, é o reconhecimento dos homens. E Jesus ele está querendo dizer o quê? Que aquele que jejua sem que as pessoas saibam, né, em secreto com Deus, ele será recompensado pelo nosso Pai, né? Aí, gente, que eu tô nervosa. Contando aqui o contexto histórico, né, os judeus eles tinham o costume de jejuar e eles faziam de forma incorreta, né? Mas eles tinham o costume de fazer o jejum em ocasiões especiais, né? Ou por arrependimento, ou por querer alguma coisa, alguma mudança na nação, ou eles estavam sendo perseguidos. Então aí eles usavam o jejum para ter a recompensa de Deus, né? Para ser ouvido por Deus. E aí eu gostaria de ler aqui, irmãos, eu preciso da Bíblia. Pega meu celular. Pode ser aqui, ó. Esqueci. Eu vou ler aqui em Isaías 58. Ai, meu Deus. Isso aí. Isaías 58, do 1 ao 10, amém? Vou ler aqui rapidinho para contar, né? Que fazia muito tempo que Deus não se agradava do jejum do seu povo, né? Porque eles faziam de forma incorreta, né? Da forma que não agradavam a Deus. Capítulo 58, do versículo 1 ao 10. Grite a plenos pulmões, não se detenham. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu nem te notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este jejum que escolhi, que nem um só dia a pessoa se humilhe.
Incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum em dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Eu sei que é um pouquinho longo, né? Mas aqui Deus usa Isaías para repreender o povo, né? Porque eles faziam jejum no dia de trabalho, faziam um jejum de forma incorreta, porque eles queriam ouvir a voz de Deus, mas ele não olhava para o próximo com um olhar de amor, né? Eles escravizavam, falavam coisas ruins, brigavam, e esse não era o tipo de jejum que Deus queria, né? E eu estava já lendo o livro de Isaías e bateu justamente nisso de jejum. E eu falei, eu vou trazer isso, porque aqui fala o jejum que Deus não se agrada, né? E o jejum que Deus se agrada, que é servir ao próximo, né? Dar a comida para o faminto, né? Vestir aquele que não tem roupa. E eu falei, meu Deus, isso é muito forte, né? Porque a gente acha que o jejum é só deixar de comer. E não é isso, o jejum, né? E o próprio Jesus, ele fala, né, que quando jejuares, jejue no secreto. E os judeus tinham esse costume de jejuar para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando, né? Então era um ato tipo de orgulho. Tipo assim, eu sou muito melhor do que vocês, porque agora eu estou aqui jejuando e Deus vai me responder porque eu sou santo. É praticamente isso. E não é esse o tipo de jejum que Deus quer, porque o jejum ele requer humildade, né? O jejum ele quer verdade, né, naquilo que você está fazendo com Deus, o propósito que você está fazendo com Deus. E aí Jesus fala, quando vocês jejuarem, falando para os seus discípulos, quando vocês jejuarem, jejuem da forma correta, que é no secreto, né? Você e Deus, e Ele te recompensará. Não vai ser os aplausos dos homens, né? Porque é isso que os judeus faziam, né? Eles tinham um reconhecimento do povo. Nossa, ali vai o homem santo, parabéns para ele, está jejuando. E eu sou um pobre miserável, que eu não consigo fazer nem um jejum. E foi muito forte para mim falar sobre o jejum, porque é algo que eu não tenho esse costume de jejuar. Eu até falei com as meninas na consagração. Para mim é muito difícil, eu já acordo mal-humorada se eu não tomar um café. Então, para mim, a pior parte é ficar sem o café da manhã, né? E não faz sentido você jejuar depois do almoço, né? E eu falei, Deus, eu preciso tomar isso daqui como hábito na minha vida, né? De jejuar. E quando você começa a entender o que de fato é o jejum, te faz querer jejuar. E é muito legal isso. E eu falei, Deus, obrigada, porque é só assim, né? Só batendo na gente que a gente aprende. E aí Jesus ele ensina como é o jejum que agrada a Deus, que é no versículo 17, né, que foi o que a gente leu. Mais para frente desse ocorrido que Jesus ele fala para os seus discípulos como eles deveriam jejuar, né, que é no secreto, no oculto, você e Deus, uma coisa verdadeira, né? E aí vem os discípulos de João Batista questionar Jesus, por que os seus discípulos não jejuam, né? Porque todo mundo tinha esse costume de jejuar, tanto os fariseus como os discípulos de João jejuavam, né?
Então, como era um hábito, eles queriam saber por que os discípulos eram os especiais que não jejuavam, né? E aí Jesus ele traz essa resposta aqui, em Mateus 9,15. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para eles que aquele não era o momento de jejum, que viria o momento de jejum quando o noivo fosse tirado, que era ele mesmo, né? Ele iria morrer e os discípulos iam ficar aqui, né? Então, eles iriam jejuar na ausência do noivo, né? Aí eu coloquei aqui, através do jejum anunciamos nosso anseio pelo noivo. Jejuamos porque o noivo não está presente. E até que ele venha, nossa alma está inquieta, aflita, ansiando por sua presença. Esse é o intuito do jejum, irmãos. Enquanto nós não temos o noivo, nós iremos jejuar, porque ansiamos por sua presença, temos fome da sua presença, porque ele não está conosco, né? Ele deixou o seu Espírito, mas ele está ausente, né? E ele nos dá a promessa de que ele voltará, né? Então, esse é o momento de jejum, é o momento que nós estamos vivendo. Enquanto o noivo não vem, a noiva jejua, porque ela tem fome, a nossa alma está inquieta. E aqui mais pra frente eu vou trazer qual que é o que é o jejum, né? Afinal, o que é o jejum? Faz parte das disciplinas espirituais que nos ajuda a crescer espiritualmente. Amém? Isso daqui é fato, né? Só que nem eu estava pesquisando sobre o que eu iria trazer, muitas igrejas reformadas não jejuam. Eles acham que não precisa jejuar, tudo bem. Mas a gente, seguindo a palavra de Deus, óbvio, se Jesus ele afirmava que os seus discípulos iriam jejuar, por que nós não, né? Se o próprio Jesus jejuou, por que nós não, né? Se nós somos discípulos dele. Então é algo necessário para a gente, né? Para nosso crescimento espiritual. O jejum a gente deixa de comer para se alimentar espiritualmente do nosso próprio Deus, né? É ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente tem o jejum como um barganha, né? Eu vou jejuar porque eu quero uma porta de emprego e Deus vai me dar, porque eu vou jejuar e Deus tem que me dar uma porta de emprego. E não é assim. O jejum é quando você diminui para que o Senhor cresça, né? O jejum é quando você deixa de se alimentar de si mesmo, né? Do pão do mundo, para se alimentar do pão do céu, que é o próprio Deus. Então é ouvir a voz de Deus, né? E a gente tem essa interpretação errada, né, do jejum. Infelizmente, eu vivi isso muitos anos, né, na igreja. Eu jejuava em ocasiões, né, que o jejum é jejuar em ocasiões específicas, mas eu jejuava porque eu queria algo em troca. Então, na verdade, era um sacrifício em vão, né? Eu vou fazer porque Deus vai me dar. E não é bem assim que funciona, né? O jejum, eu acho que é até por isso que ele não é muito praticado, porque tem que ser no culto. Então não tem graça fazer nada no culto. Eu quero aplausos, eu quero ser mostrado com alguém espiritual, né? E infelizmente a gente vive nesse contexto também em que muitas igrejas fazem o jejum dessa forma, para ser reconhecido por barganha. Por mais que a gente não fale, né, gente? Lógico que o povo não vai falar, estou jejuando porque eu estou barganhando com Deus. Mas é algo que está dentro dele, né, do nosso coração pecaminoso. E aí aqui em Salmos, irmãos. 1 Pedro 2,11, que diz: Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amém? Esse é o intuito do jejum, irmãos. É se abster da nossa carne, das paixões carnais, né, que a gente tem no dia a dia. A gente precisa de um tempo com Deus, né? De acordar e contemplar Deus em oração, em louvor. A gente precisa disso, porque senão a gente morre espiritualmente, né? A gente não pode falar que agora eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Não. Jesus nos justificou para que nós sejamos santos como Ele é santo. E a gente precisa buscar diariamente a santificação. E a santificação inclui o jejum e a oração. Porque jejuar sem orar é só você deixar de comer. Não faz sentido deixar de
de comer e falar, isso é um jejum. Não, jejum é oração, é contemplar a Deus, é ouvir a voz de Deus. Amém? Segundo ponto do jejum, meu Deus, não consegui nem desbloquear aqui. Segundo ponto do jejum, é mais do que parar de comer e beber por um tempo. Jejuar é separar um tempo para buscar a Deus em oração, mortificação do nosso corpo e aflição da nossa alma. Em Salmos 35:13 diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco, e eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Aqui é o próprio Davi falando que o jejum era o quê? Afligir a alma. Afligir a alma. E afligir a alma é matar a carne. Né? A gente precisa dessa entrega, desse rasgar, né, o nosso coração, como a Dab disse aqui no começo, né? Rasgar o coração e não as vestes. E é muito difícil a gente se humilhar diante de Deus, né? Fala, olha, Senhor, é isso que eu sou. Uma pecadora que depende da sua graça, que precisa ouvir a sua voz. E é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu até trouxe na terça-feira a palavra sobre o fariseu e o publicano. Porque é muito difícil a gente ser como o publicano também. De entrar no templo e falar, Senhor, ai de mim porque eu sou pecador. É muito difícil a gente reconhecer os nossos pecados. Porque a gente sempre está olhando para o outro, apontando o outro, mas a gente não olha para dentro da gente, né? E eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso daqui, a afligir a minha alma, sabe? Rasgar o meu coração, olhar para dentro de mim, não olhar só para o meu irmão. Porque todos nós falhamos, mas a gente precisa olhar para dentro da gente, confessar com a nossa boca. Porque às vezes a gente sabe que está errando, que está pecando, mas a gente não confessa. E a gente precisa dessa confissão, porque a gente precisa ser transformado. O jejum, ele transforma a gente. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, meu Deus, eu preciso jejuar mais, porque eu preciso muito de transformação, eu preciso muito ser mudada. Aí eu coloquei aqui um ponto, né, que o pão alimenta o nosso corpo, mas a palavra de Deus alimenta o espírito. Então, por isso que o jejum, ele acompanha tudo que a gente precisa, né? A oração, a palavra, o louvor, contemplar a Deus. Terceiro, tem que ser acompanhado por uma reforma de vida, com transformação de vida, mudança de atitude. E é o que Isaías 58 diz. Não adianta você jejuar se você não mudar as suas atitudes. Porque mais pra frente eu estava lendo o Antigo Testamento, se eu não me engano, acho que era Joel. E Deus fala assim que tinha nojo das ofertas que eles traziam, porque eles traziam a oferta, mas a atitude deles no dia a dia era nojento. Então para Deus, as ofertas que eles entregavam eram como nojo. Ele fala, pelo amor, para de fazer isso, que eu não quero mais esse tipo de sacrifício. E eu fiquei, caramba, meu Deus, a gente precisa fazer até o jejum correto, porque é em vão se a gente não fizer da forma correta. E a forma correta é também mudar de vida, é transformar a nossa vida. E eu falei, caramba, eu fazia o jejum para transformar Deus, né? A vontade de Deus, não para transformar eu mesma, né? Eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso aqui, porque a gente é tão pecador, né, irmãos? A gente é tão cego, né, que às vezes a gente não enxerga as coisas bem óbvias, né? Eu falei, Deus, me ajuda a enxergar isso. O jejum, ele não é meritório, serve para nos preparar para orar. Então não existe mérito no jejum, nunca vai ter mérito, irmãos, nada. Você pode ficar 3 dias sem comer, não vai ter mérito nenhum no seu jejum, porque até o que a gente faz para Deus é o próprio Espírito que nos capacita. Então, irmãos, é que nem a Dá cantou aqui, a gente não é nada sem Deus, a gente não tem nada sem Deus, a gente está perdido sem Deus. Quinto, tem que ser feito de forma discreta, é conhecer a Deus. Em Joel 2 diz, 12, Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Isso é o jejum, irmãos. É se converter de todo o coração.
com jejum, choro e pranto. Isso é o jejum, é rasgar o nosso eu diante de Deus, né? Como a gente já falou aqui. E é muito difícil isso também, né? Tudo que a gente faz aqui como cristão, a nossa caminhada com Cristo é difícil, né? É difícil por quê? Porque o que Deus exigiu é difícil? Não, é porque a gente é difícil, né? O nosso coração, ele sempre está puxando para a carne, né? A gente quer fazer coisas que agradam a nossa carne, que é muito mais fácil. É muito mais fácil agradar aquilo que já está em nós, que é o pecado. E é por isso que é necessário o jejum, porque às vezes a gente precisa dessa transformação de vida. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. E é algo tão simples que Deus ele requer de nós, é um tempo com a gente, né? E às vezes a gente não tem nem esse tempo com Deus, sabe? Uma vez no mês, a gente vem aqui na consagração uma vez ao mês. Imagine, gente, uma vez ao mês. O que é isso para Deus? Nada. Não é nada. E a gente precisa de mais. Eu até comecei o ano falando sobre isso, né? Que a gente precisa conhecer mais a Deus, conhecer o Deus que nós servimos. E isso requer de nós que a gente diminua. A gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vem de onde? Da palavra dele. Então a gente precisa desse combo na nossa vida, né? É difícil, irmãos. A gente não quer deixar de comer, eu não quero deixar de ficar sem tomar meu café preto de manhã, porque eu não quero. A minha carne não quer, eu quero meu pão na chapa. Mas Deus, ele quer um tempo com a gente, né? Um pai, ele tem que ter relacionamento com seu filho, né? A Damaris falou isso aqui. Deus, ele é o nosso pai e ele quer ter relacionamento. E pra gente ter relacionamento, a gente tem que conversar com o nosso pai, né? Falar as verdades, contar o que está acontecendo. Senão não tem mudança de vida, senão Deus não vai responder. E a gente precisa mudar essa atitude de achar que tudo que a gente faz é muito, né? Que eu tenho esse pensamento às vezes, infelizmente, gente, sou pecadora, sou igual Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Porque às vezes a gente acha que é muito vir 2 vezes na igreja, orar meia hora por dia, fazer um jejum 1 vez por mês em comunhão com os irmãos. E é pouco. É pouco, irmãos, é pouco. E se a nossa alma está como o que Jesus disse, que anseia, a noiva que anseia pelo noivo, ela anseia, então ela faz de tudo para ter um momento com o noivo, né? E a gente precisa disso também. E é lícito que a igreja promova dias de jejum e oração para ocasiões específicas. Isso aqui também pegou muito, porque já é algo que a gente faz aqui, né? A gente precisa também de fazer o jejum coletivo, porque não é porque o jejum tem que ser só no secreto que a gente não deve jejuar em comunhão com os irmãos, né? Porque a gente vê vários exemplos de que a igreja de Atos orou e fez o jejum para que Paulo fosse, né, para a missão. Então a gente vê aqui um jejum ocasional. Agora a gente vai começar o recomeçar da Madian. A Madian que está na frente, ela que jejue. Não é assim, irmãos, é para um propósito coletivo, né? Então a gente todos precisamos jejuar por essa causa também. A gente tem várias missões dentro da nossa igreja que a gente precisa também jejuar, né? Matar o nosso eu, matar a nossa carne. Nossa carne quer morrer? Não, então ela vai fazer de tudo para viver, irmãos. Né? De tudo. E a gente precisa lutar contra ela. E é difícil, né? Gálatas vai dizer que matar o nosso eu é difícil. Irmãos. Aí fica aqui um questionamento para vocês. O jejum tem sido algo constante na sua vida? Irmãos, eu vou confessar, na minha vida não estava sendo. Depois que eu comecei a ler sobre isso, a ver a história, né, da igreja, a ver o que o povo fez, Esther e o povo fez em favor do povo, jejuou. A gente precisa também, porque o jejum ele não é só sobre nós, é sobre um todo também, né? Nós estamos aqui inseridos numa comunidade e que a gente precisa do jejum também, para se fortalecer espiritualmente.
Senão a gente não vence, irmãos, a carne. Se a gente não se fortalecer, se a gente não fortalecer o nosso espírito, a gente vai morrer. Aí a gente deixa de orar. Aí daqui a pouco a gente deixa de vir para a igreja. Aí daqui a pouco eu não oro mais na minha casa. E vai só se esfriando. E isso é real, irmãos. O mundo espiritual, ele existe. E se a gente não vencer o nosso eu, ele vence a gente. Então assim, a gente precisa entender que a gente foi salvo pela graça. E pela graça o Senhor vai nos ajudar nessa caminhada, né? Estava até pensando sobre isso, né? Que eu não sei se alguns irmãos já leu, né? O Peregrino, né? A gente vê a caminhada do peregrino e fala, meu Deus, é tão fácil, peregrino, vai por ali, por que você vai pro castelo, lá pro gigante? Porque a gente é assim, irmãos. E quando eu li esse livro, eu me vi muito no peregrino, eu falo, gente, como eu sou burra. É tão fácil, tá bem na minha frente, mas é mais fácil seguir o meu intuito, seguir a voz do meu coração, né? E o jejum é isso, é deixar de ouvir a voz do coração para ouvir a voz de Deus. E a gente não quer ouvir a voz de Deus, nem sempre, irmãos, porque a voz de Deus às vezes vai te quebrantar. A voz de Deus vai te quebrar, a voz de Deus vai te bater. Porque o pai, ele repreende o filho, né? E a gente não quer. A gente foge de apanhar de Deus, né? Eu não vou apanhar de Deus, não. Infelizmente, irmãos, a gente está no mundo caído. Somos pessoas que estão caídas, com o coração pecaminoso ainda. Mas que até que o noivo venha, a gente precisa ansiar por ele. Até que o noivo venha, para que tudo seja completamente perfeito, a gente precisa se aperfeiçoar diariamente. Amém? Vou trazer só aqui o final, já finalizando, irmãos, que eu sou rápida, né? Vocês sabem, eu não gosto, senão me perco. Nossos esforços revelam nosso maior tesouro. O que ocupa nossa mente e afeição revela o nosso maior tesouro. Heber Campos Jr. Eu estava vendo uma pregação dele e eu falei, Deus, isso é muito verdade. O que ocupa a minha mente revela o que realmente eu gosto. Revela realmente o que eu sou. O meu maior tesouro. E o próprio Jesus disse, né? Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Porque é muito verdade. O que tem ocupado a sua mente, né? O que tem sido o seu maior tesouro? Eu tenho muito problema, irmãos. Quando eu estou muito estressada, ao invés de eu ir orar e falar com Deus, em vez de jejuar e ler a palavra de Deus, o que eu faço? Vou ler qualquer outra coisa, ligo a televisão, vou assistir uma série que me reconforta. Eu tenho muito isso, irmãos. Eu acho que aquilo é a zona do meu conforto. E não é. É o conforto do meu coração pecaminoso. Eu acho que aquilo vai me dar prazer. Eu acho que aquilo é bom para mim, para o meu estresse. Não é. E às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus. Poxa, eu estou tão estressada. Em vez de eu ligar a televisão, eu vou orar. E é difícil, irmãos. É difícil porque a gente está tão no hábito de fazer aquilo para se reconfortar, que vira um hábito. E o que a gente está aprendendo aqui é o quê? Sobre os hábitos. A gente precisa transformar a nossa vida, mudar os nossos hábitos. E é difícil, irmãos. É muito difícil. Lá em casa a gente tem mania de comer muita besteira, muita besteira. E eu falei, a gente tem que melhorar a nossa alimentação. Vamos parar de comprar 1000 chocolates. Parar de comprar várias besteiras, vamos diminuir aqui a besteiraiada, porque uma hora o nosso corpo não aguenta. E isso também se aplica à nossa vida espiritual. A gente precisa tirar os lixos da nossa vida. A gente precisa tirar tudo aquilo que alimenta a nossa alma. Infelizmente, irmãos, tudo aquilo que tem alimentado a nossa alma é aquilo que a gente é. E do que a gente tem se alimentado. Né? A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa de um momento com Deus, rasgar o nosso coração e não as vestes. E isso tem que ser no secreto, você e Deus. Então, eu convido vocês a fazerem um jejum. Eu sei que alguns irmãos aqui já jejuam e eu sei que não é para se aparecer, né? Que eu estava comentando, gente, para mim é muito difícil jejuar. Eu começo a passar mal, eu começo a querer desmaiar. O pessoal aqui já me conhece.
mas é matar a nossa carne, né? Graças a Deus, o que eu saiba, eu não tenho nenhum problema de saúde. Então, quem realmente tem um problema de saúde não pode jejuar, irmãos, não tem problema. Não tem problema. Porque o jejum, ele é afligir a alma. Então, aí você pega aquilo que aflige a alma e se entrega de coração a Deus. Venha para a consagração. Talvez você não consiga fazer o jejum de 3 horas, faça pelo menos de 1 hora e venha para a consagração e ore aqui com a gente. Alimenta a sua alma. Alimenta, irmãos, porque a gente tem vivido dias difíceis. Parece que não, mas virá dias muito piores para a igreja. E a gente precisa se preparar. A gente não pode se preparar enquanto está na guerra. A gente tem que se preparar antes da guerra. E é por isso que o Senhor, ele fala para os seus discípulos: eu sei que vocês não vão jejuar agora, mas quando jejuares, quando o noivo for tirado, jejuem. Então talvez você não vai fazer um jejum todo dia, né, irmão? Sim, claro, jejum não é todo dia, oração é todo dia, tá? Oração, leitura da palavra é todo dia. Agora o jejum não. Mas quando jejuar, olhe para dentro de você. Fala, por que eu estou fazendo esse jejum? Será que é por mim? Será que é para alcançar o favor de Deus? Faça essa pergunta para si mesmo. Eu faço muito essas perguntas às vezes. Senhor, será que eu vou para a igreja porque eu quero que meus irmãos vejam que eu estou indo para a igreja, que eu sou santa, que eu sou perfeita? Sabe? Será que eu vou para a consagração só para agradar os meus irmãos? Eu faço muito essa pergunta para dentro de mim, porque a gente precisa avaliar nosso coração. Porque se a gente fizer, irmãos, pelo motivo errado, vai ser de nada. E mesmo que você faça pelo motivo certo, vai ser de nada também. Né? Porque Deus, Ele quer transformar o nosso eu, mudar o nosso coração, né? E se a gente quer que Ele mude o nosso coração, se Ele quer que Ele mude quem nós somos, a gente precisa abrir mão do nosso eu. Amém? E é essa palavra que eu queria trazer para vocês. E agradeço a minha oportunidade. Amém?